tenho aqui que fazer o quê? Eu tenho que compartilhar a tela inteira. Como em todas as aulas, temos a lousa. Cadê a lousa aqui? Vocês estão vendo a lousa, gente? Olha só que Estamos sim. maravilha. Agora eu fica na minha cara. Então, vamos lá. Então, na aula de terça, vocês viram sobre capacitância. E o que é um capacitor, o que é como modelar um capacitor, desenhinhos de capacitor, que você, se você abrir uma placa de computador, você vai ver, vai reconhecer várias coisas daquilo ali. E como inserir um capacitor em um circuito, e o que significa um circuito. O que significa uma bateria. Tem as chavinhas lá. O seu circuito é assim, ele tem uma chavinha aberta. O circuito continua. Aí o circuito, então, só que tem uma diferença potencial V, né? Aqui é mais, aqui é menos. A corrente segue nessa. A gente não falou de corrente, então não tem corrente. Mas aí aqui a gente põe um capacitor e a gente estuda o estado estacionário do capacitor. Quando a gente fala de circuitos, a gente vai estudar a carga e a descarga do capacitor. Na verdade, eu acho que vocês vão fazer num laboratório sobre isso. Mas a gente vai ver. E aí, aqui a gente vai estudar o estado estacionário. O que é o estado estacionário? Quando o capacitor está totalmente carregado ou quando ele está totalmente descarregado. Então vamos resolver exercícios sobre isso e eu peço que vocês entrem não, peço que vocês falem suas dúvidas durante os exercícios, me interrompam para dar tudo direitinho. Então, eu preparei vários exercícios e a gente vai correr contra o tempo, certo? Esse exercício. 2 capacitores. Então, agora eu vou considerar o seguinte: eu vou pegar 2 capacitores. Capacitor é aquele. Um capacitor cilíndrico, por exemplo, aquele negocinho com 2 patas, que são chamados de terminais, que você encaixa na placa-mãe do computador ou do relógio, ou do que quer que seja, e ele armazena a carga quando passar uma corrente, quando ele está num circuito com uma bateria. Então, imagina que eu tenho 2 capacitores carregados. Capacitor carregado, solto, fora de um circuito. 2 capacitores de capacitância C e 2C e são carregados com a mesma carga Q, inicialmente isolados um do outro, que nem na figurinha que eu desenhei aqui, as minhas habilidades. Então aqui eles estão isolados um do outro, essas bolinhas são os terminais do capacitor. Se as placas negativas de cada então quando você desenha aqui, ele tem uma placa negativa e uma placa positiva, ou seja, aqui a carga é positiva e aqui a carga é negativa. Aqui a carga é positiva, aqui a carga é negativa. O capacitor armazena a carga, modelando como um capacitor de placas paralelas ou placas circulares ou o que quer que seja. Uma das placas tem carga positiva, a outra negativa. Se as placas negativas de ambos forem ligadas à Terra, ou seja, potencial igual a zero, e as positivas ligadas uma à outra, eu ligo aqui e ligo aqui. Que é esse desenho de baixo, certo? Qual será o potencial final das placas positivas? Então a gente sabe. O que a gente sabe? Então eu vou ligar. Aqui tem os 2 capacitores, eu ligo aqui o terminal. Então aqui eu vou dizer que aqui é a carga mais, aqui é menos.
aqui é mais, aqui é menos. Eu vou ligar o terminal negativo de cada. Não é isso que ele está pedindo, certo? Ele está pedindo para fazer assim. Está pedindo para fazer assim. Menos e mais, certo? Eu pego o capacitor 1 e giro, coloco ao contrário e ligo mais com mais. E os terminais negativos, ou seja, com carga negativa, eu coloco no zero, eu aterro. Qual será o potencial final das placas positivas? Ou seja, aqui, vamos lá. Por que que tem potencial final? Por que que não é zero também? Pergunta B. Qual é a variação de energia nesse processo? Pergunta C. O que acontece com essa energia? Qual é a energia? Essa energia que foi variada, o que não é. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um capacitor 2C, tenho um capacitor C, e eu tenho uma diferença. E esse aqui é um negócio todo. Eu queria puxar esse C aqui, eu vou escrever esse C de novo. O negócio todo. Vocês estão me acompanhando. Se vocês não estiverem me acompanhando, vocês me falam. O negócio todo é que eu posso. Eu tenho, aliás, uma diferença de. É a mesma coisa, eu só estou abrindo aqui fazendo um zoom, certo? Eu estou fazendo um zoom no interior do capacitor, porque é importante isso. Esse desenho é igual a esse desenho. Dentro do capacitor, se a carga aqui dentro de um lado é positiva e a carga de lá é negativa, eu tenho aqui um campo elétrico. Né? A gente já fez essa conta. Existe esse campo elétrico aqui. Capacitor de placas paralelas, a gente fez essa conta. E existe aqui também, então, do mais para o menos, um campo elétrico. Então, existe uma diferença de potencial entre esses caras. Por quê? Porque se existe um campo elétrico aqui, o potencial da carga da placa positiva é diferente do potencial da placa negativa. Então, eu vou dizer que aqui V igual a V zero. Então, eu pergunto, marque zero. Marque zero porque aqui a carga é positiva. O campo elétrico, o potencial cresce no sentido oposto ao do campo. Ele decresce com o campo. Ele cresce no sentido oposto. Né? A gente vê. Menos a integral de E escalar ds. Então, menos é que faz com que isso aconteça. Então, aqui o V igual a V zero maior que zero. E a pergunta é, quem é V zero? Então, eu vou escrever o campo elétrico entre as placas gera uma DDP. DDP é diferença de potencial, certo? Com V zero maior que zero entre os capacitores. Professor, Oi. o campo elétrico. Não, o campo elétrico não. O potencial na placa negativa, ele é zero? Aqui? É. Sim, porque ele está aterrado. Eu aterrei, cadê? Foi ligado à terra, né? Mas aí a sua carga não é zero. A sua carga não. A sua carga tem que ser calculada. Mas o Beleza. potencial é zero.
Por quê? Porque quando você liga a terra, lembra que a carga se ajusta conforme necessário. Uhum. Aí tem que calcular a carga. Esse é um processo que a gente tem que fazer e a gente vai fazer. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Certo? Então é isso. Então esse é o nosso sisteminha. Opa. É que tá cedo, gente. Quando tá cedo, acontecem esses deslizes. Então, esse é o nosso sisteminha. E como em vários. Vocês viram na aula, provavelmente de terça, como em vários casos, a gente vai redesenhar. Por que a gente vai redesenhar? Porque redesenhando, a ideia é que fique mais fácil. Eu vou redesenhar esse circuito, né? É como se eu estivesse mexendo os fios. Isso não altera o sistema. Isso só. A ideia é tentar fazer com que eu enxergue melhor o que está acontecendo. Aqui eu vou desenhar essa parte do meio. Então, e aqui eu vou desenhar a parte de baixo. Como as duas coisas estão ligadas à Terra, eu posso ligar elas duas e ligar a Terra. Certo? Então, como é que era o negócio? Um dos capacitores tem capacitância C1 igual a C, e o outro tem C2 igual a 2C. Então aqui eu liguei um terminal menos, aqui eu liguei o terminal mais, aqui é o mais, aqui é o menos. Então aqui V igual a zero, e aqui V igual a V0 maior que zero. Eu só redesenhei, certo? Vocês estão enxergando o redesenho que eu fiz. Por que esse redesenho é importante? Esse redesenho é importante porque aqui eu posso recortar o meu redesenho. Primeiro, para eu fazer esse negócio, eu tenho que calcular o V0. Para eu calcular o V0, lembra, é a carga dividido pelo. Né? Vai ter uma redistribuição de cargas aqui. Então, eu não sei no final a carga do capacitor 1 e a carga do capacitor 2. Eu tenho que saber isso, por quê? Porque se eu souber isso, eu uso a fórmula da capacitância e encontro o resultado. Mas eu sei uma coisa. Tem pelo menos uma coisa que eu sei. O que é bom. Eu sei que a carga se conserva. Não existe. Esse é um princípio físico. Carga se conserva. A carga não desaparece, certo? A carga é feita de diferença entre elétrons e prótons. E ela não desaparece, porque senão você estaria destruindo a matéria. Ou enfim. Vocês entenderam. Então, aqui, a carga nos terminais negativos. Não, não é isso. Aqui a carga se conserva. Então, aqui, nessa parte de cima do sistema, a carga é igual à carga inicial. A carga do 1 primeiro, mas a carga inicial do segundo, que é 2Q. Na parte de cima. Na parte de cima. Na parte positiva. Certo? O fio é um fio condutor. Está ligando as duas coisas. Aqui é um capacitor, não passa a carga de um lado para o outro. Então, a carga nessa parte de cima se conserva. Certo? Se você lembrar aqui é positivo, então aqui tem carga mais Q, aqui tem carga mais Q, né? Os dois têm carga Q. E, portanto, ela se conserva. Aqui é 2Q. Então, e a carga nos terminais negativos,
ela vai se ajustar, que estão aterrados, ela se ajusta, como a gente falou agora, ajusta, para que os capacitores armazenem carga Q1 e Q2, Q1 relativo a C1, Q2 relativo a C2, com C1 igual a Q1 sobre ΔV, que é igual a Q1 sobre V0, né? E C2 igual a Q2 sobre ΔV, que é igual a Q2 sobre V0, certo? Existe uma diferença de potencial que é a mesma aqui, né? Esses dois caras são ao mesmo potencial, então quando eu ligo eles e ligo os outros na Terra, existe uma redistribuição de carga de modo a, no equilíbrio, né? Quando já encheu o capacitor, demora um tempo, a carga 1 satisfaça essa relação e a carga 2 satisfaça essa relação. Como C1 e C2 é diferente, eu espero que Q1 e Q2 sejam diferentes. Certo? E o ΔV, ele é quem é ΔV? ΔV é o V maior menos o V menor. O V menor é zero, o V maior é V0. Vocês concordam comigo, gente? Vocês estão me acompanhando? Professor, Oi. eu me perdi um pouco. Ela se redistribui por que a carga? Só no de baixo. Porque tá errado? Ela se redistribui também no de cima. Mas no de cima, ou seja, essas cargas de cima vão se redistribuir também. Eu sei que no total essa parte de cima vai ter 2Q. Porque Certo. tinha Q de um lado tá, e se conserva. Então, Uhum. ela vai se redistribuir. A questão é que as de baixo, elas se redistribuem de maneira... O processo físico é diferente. Essa carga vai para... Aqui a carga vai para um lado ou para o outro conforme necessário. Fixando Certo. 2Q. Aqui a carga vai embora ou volta, né? Ou vai para a Terra, de um lado vai para a Terra, do outro lado volta da Terra. E as duas coisas se redistribuem de maneira a manter essa relação. As cargas de Entendi. cima também se redistribuem com esse vínculo, que a soma é 2Q. Então ela só se redistribui assim porque elas estão na Terra. São aterradas. As de É, baixo. se elas não tivessem aterradas, se elas tivessem. Aí ia dar ruim. Ia ser um problema. Porque eu não ia conseguir carregar o capacitor completamente. Porque a carga aqui ia estar fixa. Igual a menos Q, por exemplo. Suponha que aqui estivesse só assim, ia ter menos Q aqui. Se eu não Beleza. ligasse em lugar nenhum. E aí ia ter um problema. Por quê? Porque quando eu ligasse aqui no meio, a tendência aqui era redistribuir carga, mas aqui não podia redistribuir carga. Então ia ficar igual, vamos dizer assim. Ligado ou desligado ia ficar igual no Entendi. equilíbrio, porque a carga seria Q. Quando eu aterro, eu mudo eu faço com que o potencial fora seja zero. E sendo zero o potencial aqui, as cargas no capacitor têm que se adequar para que ele esteja de acordo com essa diferença de potencial. Tudo bem? Beleza. Beleza. Então eu tenho um vínculo, certo? Então aqui o C1 igual que o C1 vale C e o C2 vale 2C, né? E aí, mas então isso aqui vai me implicar que Q2 é 2Q1. Mais, né?
Q1 mais Q2 igual a C, igual a 2Q. Então, se Q2 é 2Q1, vai ficar 3Q1 igual a 2C. Vai ficar aqui Q1 é 2Q, desculpa, 2 terços de Q. E o Q2 é 2Q1, certo? Isso aqui é um sistema linear, uma regra de 3, 4 terços de Q, tá? Quando eu somo, isso dá 2Q e um é o dobro do outro. Então, realmente, colocando essa... E o potencial é igual aqui em cima, porque é um condutor, certo? As placas são condutoras e está ligado por um fio condutor. Então, tudo é um condutor só. Ele está no mesmo potencial, né? Só que é um condutor. É um condutor só, né? Sendo ele é um condutor só, então ele está no mesmo potencial. A gente sabe disso. Tá bom. Então, realmente existe uma redistribuição de carga aqui. A redistribuição de carga acontece por causa dessa diferença de potencial e a gente vê que a capacitância é diferente. O Q1 vai ser diferente do Q2, a soma sendo mantida igual a 2Q, porque tem que ser assim. Mas a pergunta não era essa. A pergunta era que qual será o potencial final das placas positivas? Então ele quer saber quem é V0. Mas aí eu posso usar qualquer uma das equações. Eu sei que, então, o Q1 sobre V0 igual a C, isso implica que V0 é Q1 sobre C é igual a 2 terços de Q sobre C. Se eu usasse a outra equação, daria na mesma, certo? Se eu usasse a outra equação, daria na mesma, porque o 2 ia cancelar com o 2, certo? Então, eu consigo calcular o meu V0. Meu V0 é 2 terços de Q sobre C, certo? Então, só reajustando, eu sei calcular no equilíbrio as cargas em cada capacitor, que vão se reajustar porque as capacitâncias são diferentes, e a diferença de potencial, né? Consigo. Vocês concordam comigo? Eu consigo? E vocês conseguem também. Que é mais importante do que eu conseguir. E aí, então, eu tenho o potencial. Letra B. B. Variação de energia no processo. Eu sei a fórmula da variação de energia. Qual que é o processo? Ligar o fio. O fio, né? O fio. Mais aterrar. O processo é ligar o fio e aterrar. Ligar o fio do meio e aterrar os da ponta. Então, eu sei que a energia armazenada no capacitor de capacitância, C, carga Q e DDP delta V é a energia armazenada, ela é meio, a gente vê que isso é integral de Q sobre C, Qzinho sobre C de Qzinho. Então, é meio de Q quadrado sobre C. Eu posso escrever, então, usando que C é igual a Q sobre delta V, eu posso escrever isso como sendo meio de C delta V ao quadrado. E aí eu uso o que me for mais conveniente. Eu tenho uma associação de capacitores.
Eu tenho dois, não é uma associação propriamente dita, porque eles estão virados ao contrário, mas eu tenho dois capacitores. Então, a energia total é a energia de um mais a energia do outro. A energia inicial. U, I. Quem é o I? Eu sei que Q1 igual a Q2, que é igual a Q. O I vai ser, então, meio de Q quadrado sobre C, mais meio de Q quadrado sobre 2C. Aí é meio mais 1/4. Então, isso aqui é igual o I é 3/4 de Q quadrado sobre C. Energia final. Agora, o Q1 é 2/3 de Q, e o Q2 é igual a 4/3 de Q. E aí é só fazer a conta, né? Então o F é meio de Q1 quadrado dividido por C, meio de Q2 quadrado dividido por C. Então, é meio de 2/3 ao quadrado, é meio vezes 4/9, mais meio de 4/3 ao quadrado, então é 16 sobre 9, vezes meio, que multiplica Q quadrado sobre C, certo? Então, isso aqui é 2/9, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo certo isso daqui. Então, eu coloco o meio em evidência. Né? O meio só em evidência. Eu posso fazer Q quadrado 2C, que vai multiplicar quem? 4/9 mais 8/9. Certo? Certo isso? Aí fica 4 mais 8, que é 12. Q quadrado 2C, que multiplica 12 sobre 9. 12 sobre... Então, fica 12 sobre 9, que é 4 sobre 3, dividido por 2. Isso aqui é 2/3. Q quadrado sobre C. Então, o F é 2/3 de Q quadrado sobre C. Certo, gente? Eu calculo a energia final e a inicial como sendo soma das energias elétricas de cada capacitor. E daí, então, mas essa energia não seria energia somente na parte de baixo? Como assim? A energia é no capacitor todo, certo? A energia é a energia. Não, então, a energia é a energia armazenada no capacitor. Energia armazenada no capacitor. Então, eu dividi entre parte de baixo e parte de cima só para dizer que a parte de cima a carga se conserva e está num potencial V0. Mas se eu olhar o circuito, eu vejo os capacitores. Eu sei que carregados e com diferença de potencial, um capacitor vai ter uma energia U1 e o outro capacitor vai ter uma energia U2. A energia está no capacitor. Lembra, a densidade de energia está no campo elétrico. Então, o campo elétrico está dentro do capacitor. Então, a energia é armazenada no capacitor. A energia é uma propriedade do capacitor, não das placas. Certo? Mas, tipo, você não usou só as cargas que você achou tipo, na parte de baixo do capacitor para achar essa energia final? Não, eu acho que o Q1 e Q2
O Q1 e Q2, eles são tais que aqui vai ficar. O capacitor sempre vai ter a mesma carga aqui. Então vai ser mais Q1 aqui, menos Q1 aqui. Isso aqui é C. E no outro, não está na ordem certa, certo? Mas é mais Q2 e menos Q2. Isso aqui é 2C. Aqui é menos, né? Para ficar do desenho certo, é só. Então, as placas do capacitor ficam com a mesma carga no equilíbrio. Elas têm a mesma carga, né? Certo. Então é com sinal oposto. Então, aqui, nessa configuração, o C é Q1 sobre ΔV, onde ΔV é o V0, né? Uhum. Nessa configuração, o 2C é Q2 sobre ΔV. Certo? Então, quando a carga, quando fica a carga da Terra vem para ficar negativa do jeito certo, a carga de cima também se redistribui para ficar positiva e igual à carga de baixo do módulo. Tá. Certo? Então essa é a carga total dos capacitores no final. Não é só a carga da Não, parte a de baixo. carga total do capacitor é zero. Ele é dividido e fica, né, porque ele fica com carga negativa de um lado e positiva do outro lado, certo? Certo. Ele vai armazenando carga entre esses terminais, certo? Uhum. Então, a carga total aqui é zero, mas ele armazena as cargas separadamente. Não é que a carga é zero e não acontece nada. As cargas estão é zero quando eu olho tudo. Se eu olho uma placa e a outra, elas são cada uma com uma carga diferente, que é igual, Certo. que é uma é menos a outra. Tá. Beleza. Tá? Beleza. Então, então a pergunta, vamos lá. Então, a pergunta do exercício, qual que é? A pergunta do exercício é qual que é o delta U. Então, eu sei que delta U igual o F menos o I. E se você fizer a conta aqui, é 2/3 menos 3/4, isso aqui é menos 1/12. Façam a conta. 2/3 menos 3/4. Q quadrado sobre C. Menor que zero. E a pergunta é, então, por que ΔU é menor que zero? Por que a energia não se conserva? Eu tinha uma energia, aí eu coloquei outra, aconteceu um negócio, mudou, a energia diminuiu dos capacitores. O que aconteceu? Por que a energia não se conservou nesse caso? A energia não se conservou nesse caso porque o sistema não está mais aterrado. Ele está aterrado. Ele não está mais isolado. O sistema não está mais isolado. Eu liguei na Terra, eu aterrei. E aí as cargas vão para lá e para cá. Lembra? É como se as cargas trocando, eu trocasse energia. Como acontece com o calor, certo? Reservatório térmico. Lembra do reservatório térmico? Em que a energia entra e sai conforme necessário, mantendo a temperatura constante
do reservatório, aqui também. A Terra é um reservatório de carga. Então a carga entra e sai como necessário, mantendo potencial igual a zero. Então, a energia, o potencial é igual a zero, a energia de baixo não muda, mas a energia de cima muda. Porque o sistema ele não está mais isolado. Quando eu aterro, o sistema agora é sistema de capacitores terra. Beleza? Por isso que ela muda. Tudo bem, gente? Vocês estão quietos hoje? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá que a coisa é assim. Vamos resolver um outro problema. Calcule a capacitância equivalente entre os pontos A e B dessa figura aqui bonitinha para o grupo de capacitores conectados, como mostra a figura. Essa é a figura. Considere C1 igual a 5 microfarads, C2 igual a 10, C3 igual a 2. Certo? Então, ele quer saber a capacitância equivalente entre os pontos A e B. Né? Só que agora é um circuito com uma associação de capacitores. Se eu ligar aqui uma fonte, ΔV, essa fonte toda, se eu olhar para esse negócio como uma associação de capacitores, ela vai armazenar uma carga nessa região, né? Uma diferença de cargas entre a de cima e a de baixo, aqui vai ter mais Q, vai ter menos Q. E isso vai ser tal que, se vocês copiarem o desenho, esse é o desenho. Isso vai ser tal que o ΔV ou se eu quiser escrever da maneira, a capacitância equivalente do sistema vai ser a carga sobre ΔV. A capacitância do equivalente do sistema é como se eu olhasse aqui para tudo, para todos os capacitores, e visse ele como um só, com a mesma capacitância que da associação. Então, para resolver, o que eu tenho que fazer? Eu sei resolver capacitor em série e eu sei resolver associação em série e eu sei resolver associação em paralelo. Mas esse negócio não está nem em série nem em paralelo. Esse negócio é esse aí que vocês estão vendo. Então eu tenho que quebrar em pedacinhos. Em pedacinhos. 2 a 2 ou em série ou em paralelo. Ou seja, qual que é o objetivo do negócio? O objetivo do negócio é fazer o quê? É olhar para uma associação de capacitores que tem um monte de coisa e tentar enxergar 2 a 2 para ir somando 2 a 2, né, ou em série ou em paralelo, e reduzindo a quantidade de capacitâncias que eu tenho até chegar em uma só. E se você olhar aqui, já dá para começar assim, ó. Né? Aqui. Esse desenho aqui, se eu chamar esse pontinho de D, aqui vai ser D, aqui eu vou ter o C2, aqui eu vou ter ponto B, vou desenhar o D para cima. Cadê a borracha? Quando você vai resolver a associação de capacitores, a parte mais difícil é redesenhar o circuito. Concorda comigo? Então eu vou quebrar 2 a 2. Se eu pegar a primeira parte, vamos lá.
aqui. Eu disse para vocês que esse pontinho é o D. Esse pontinho é o D. Então, eu sei daqui que eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer fazer esse carinha aqui e vou querer transformar isso daqui nessa situação, que é D, aqui é C4, B, e eu vou usar a letra C4. E eu vou transformar 2 em 1. Então, isso aqui é uma associação em paralelo. Então, eu sei que o C4 é C2 mais C2, que é a soma dos dois, e C2 é igual a assim, é 10, então isso aqui é 20 microfarad. Então, eu reduzi o meu sistema, olha só, a parte de baixo do sistema eu consegui reduzir a um capacitor só. E a parte de cima? Será que eu consigo reduzir? Agora, essa aqui, agora eu quero isso daqui, A, B. Isso que eu quero. Então eu tenho que olhar agora para a parte de cima do problema, né? E tentar ver aqui, AD, desculpa, é AD. Eu tenho de D até B, eu quero de A até D. Então eu tenho que olhar para a parte de cima do problema e tentar redesenhar de modo a aqui é D. Encontrar coisas em série ou em paralelo. Então A. Mas, e aí eu vou desenhar. E aí é arte, certo? Aí é desenho. Mas a arte não é a arte de desenhar. A arte é a arte de descobrir como desenhar para enxergar associações de capacitores 2 a 2 em série ou em paralelo. Isso não é simples. E é por isso que a gente está aqui, justamente porque não é simples. Mas olha só, eu vou redesenhar o meu. E isso aqui é o que vocês vão fazer. Eu aconselho que vocês façam para resolver o problema. Eu vou fazer o quê? Eu vou redesenhar o meu sistema de modo a conseguir enxergar associações em série e associações em paralelo. Eu vou dobrar o fio aqui, ó. Eu só estou dobrando o fio, não estou fazendo mais nada além de dobrar o fio. Dobrei o primeiro fio, aqui continua o C3. Eu vou dobrar o segundo fio. C1, C2. E aqui é o ponto D. Vocês concordam comigo que o primeiro aqui, essa parte de cima, de A até D, é igual a essa parte de cima? Eu só dobrei o fio assim e coloquei eles assim para deixar bonitinho, né? Só para isso. Nada mais do que isso. E aí eu vou. Essa setinha aqui eu estou fazendo, porque isso aqui eu quero dizer que esse circuito vai ser equivalente ao outro com a mesma capacitância. Então eu quero escrever isso da seguinte maneira. Aqui as capacitâncias C1 e 2, elas estão em série, 1 e 2, certo? Se elas estão em série, eu sei somar, eu sei associar capacitores em série. Eu vou substituir isso por um capacitor só de capacitância equivalente C5, que é o C3,
E aqui eu também vou substituir em C5. Que aí eu vou calculando capacitâncias equivalentes. E ao calcular capacitâncias equivalentes, eu vou reduzindo a quantidade de capacitores até sobrar um só. Vocês concordam comigo que é possível fazer isso? Que isso daqui é algo lícito de se fazer? Testando calcular C5, claro. Então, tenho então essa situação aqui. Aqui é o C1, né? Aqui é o C2. E isso daqui, eu estou dizendo que isso aqui vai ser, então, equivalente. Essa setinha fui eu que inventei, tá? Eu acho que isso daqui já existe por aí, mas, mas é o que estou desenhando aqui, a setinha. Se vocês forem escrever essa setinha em algum lugar para pessoas lerem, vocês explicam que a setinha é para calcular capacitâncias equivalentes. Então, isso aqui é uma associação em série. Então, C5, não é assim. 1 sobre C5 igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, que vocês sabem, implica C5. Quem que é C5? É C1, C2 dividido por C1 mais C2, certo? É só multiplicar e fazer fator comum, essas coisas. Mínimo múltiplo comum ou essas coisas de somar fração. Eu não lembro os nomes, eu sou velho. Vocês são mais novos, vocês lembram os nomes disso. Mas é somar a fração aqui. Isso está sendo gravado, olha que maravilha. Então, o C5 é C1, C2, e aí se vocês lembrarem os valores, depois com as fórmulas vocês olham os valores e é mais fácil. Mas C1, quanto que é C1? Tirando vírgulas, é 5. Porque senão eu tenho pouca lousa. Então, existem as vírgulas, certo? Mas eu não vou colocar. 10 microfarad. Então, aqui o C5 é 50 dividido por 15. E eu fiz essa conta aqui já. É 3 por 33 microfarad. Então, eu consegui chegar aqui, certo? Eu consegui chegar aqui. Eu passei desse para esse. Faltou fechar aqui. Eu passei desse para esse. E aí, então, agora eu consegui o C5. Então, agora o que eu tenho é uma associação em paralelo. Vocês estão me acompanhando. Aqui, então, agora eu transformei aquele. É sempre bom desenhar os terminais, né? Eu estou calculando entre A e D. Entre A e D, eu vou somando eu vou associando as capacitâncias de maneira conveniente. Então, entre A e D, eu tenho isso daqui. E isso daqui, então, vai ser para mim equivalente a esse cara aqui, que eu vou chamar de C6, entre os mesmos terminais A e D. E aí, então, isso aqui é uma associação agora em paralelo. Em paralelo. Então, esse aqui, o C6, é a soma desses três caras, que é C5 mais C3 mais C5, é igual a C3 mais 2C5. C3 é 10. Não,
C3 quanto que é C3? C3 é 2. O C5 é 3,3. Isso aqui dá 8, microfarad. Concorda comigo que eu estou conseguindo somar? E aí eu tinha o meu negócio original aqui. Eu tinha o meu negócio original. Isso aqui, então, eu consegui transformar. No que eu consegui transformar isso? Consegui transformar isso aqui entre A e D e entre D e B. Entre A e D, eu coloquei o meu C6. Ficou C6. Entre D e B, eu já tinha calculado aqui, lembra que eu calculei aqui? Ficou C4. D e B, eu tenho o meu C4. Um C4, esse cara, certo? Então, eu consigo calcular a capacidade. Então, isso aqui me implica. Isso aqui é uma associação em série. Então, aqui eu consegui. Então, agora eu consigo associar isso daqui a. Agora tem um capacitor só. Então, eu chamo de capacitância equivalente do meu sistema. Eu consigo que capacitância equivalente igual a 1 sobre C6 mais 1 sobre C4, certo? E, portanto, capacitância equivalente é igual a C6, C4, dividido por C6 mais C4. Concordam comigo? E aí ela tem um valor. É igual. Depois que eu substituo os valores, é igual a isso daqui. Certo, gente? Vocês entenderam o procedimento para se calcular capacitância equivalente? Foi rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Voltar em alguma parte? Vocês entenderam? O objetivo é pegar cada partezinha do sistema, que eu peguei uma partezinha. Tá em paralelo. Eu calculei as duas aqui, virou uma só. Aí aqui eu tenho que olhar que essa partezinha está em série. Se essa partezinha está em série, eu transformo numa só. Aí tudo fica em paralelo. Depois fica dois em série. E aí eu sei calcular em paralelo e em série. Então eu tenho que enxergar no meu sistema pedaços em paralelo e pedaços em série. Vou calculando capacitâncias equivalentes até chegar em duas que viram uma. Podia ter duas em paralelo que viram uma. Até chegar em uma, né? Eu vou diminuindo até chegar em uma só, que vai ter a mesma capacitância que a construção inicial da distribuição, associação de capacitores. Tudo bem? Mas não acabou. E se eu voltar lá no início do meu problema, a pergunta é: quem é a carga em C3? Né? Eu não falei, mas existe a letra B. Letra B. Qual será a carga armazenada em C3 se a diferença de potencial entre os pontos A e B for de 60 volts? Carga em C3 se a diferença de potencial entre A e B for de 60 volts. Q3 em C3, esse que é B.
se ΔV AB igual a 60 volts. Então, eu tenho que saber quem? Eu tenho que saber quem é a carga em C3. Eu já sei C3. Tenho que saber. Esse é o ponto, é o D. Tenho que conhecer ΔV AD, certo? Pois então, pois aí, o C3 vai ser igual a Q3 dividido por ΔV AD, e, portanto, o Q3 é C3 que multiplica ΔV AD. Se eu conhecer quem é o ΔV entre A e D, eu consigo, certo? Eu consigo quem é o meu Q3. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí eu vou voltar, né? Eu vou pegar aquela. Eu sei que eu tenho a capacitância equivalente. B. Eu consigo calcular, consigo, a carga total. A carga total vai ser, então, capacitância equivalente que multiplica ΔV AB. A carga entre A e B. É a carga armazenada total no meu circuito, que eu posso gastar. É a armazenada entre A e B. Mas a carga total, então, é capacitância equivalente vezes VAB. Então, eu sei que. Então, isso aqui eu lembro, se eu vou desmembrando, se vocês lembrarem, quando a gente desmembra, isso aqui é equivalente, voltando, a esse cara. Então, eu sei que, e eu sei que, né? Aqui é o ponto D. E eu sei que em série, eu sei que a carga em 6 é a carga em 4, que é a carga total. Em série, a carga é igual. Por quê? Porque é a mesma coisa do outro negócio. É a mesma situação do problema anterior. A carga não é do problema anterior, mas é o seguinte. Eu tenho aqui. Isso aqui inicialmente está descarregado. Então, aqui se a carga é mais Q, aqui a carga é menos Q. E aí, isso aqui estava inicialmente neutro, então isso aqui vai induzir uma carga. Se a neutro vai menos Q para um lado, tem que vir mais Q para o outro lado. E aqui vem da bateria menos Q. Então, olhando isso daqui, de uma maneira de fora, é como se eu tivesse uma outra capacitância aqui. Olhando para fora, tem mais Q e menos Q. Né? Vocês concordam comigo? Então, é como se a parte de dentro fosse um capacitorzão. E de fora eu vejo mais Q de um lado, menos Q de outro lado. Então, em série, o Q6 é igual ao Q4, que é igual à carga total. Mas aí eu sei várias coisas. E vocês também sabem. Não sou só eu que sei. O que eu sei? Eu sei então que o meu Q6. E agora o que eu quero? Eu quero. Eu sei que. Eu sei isso daqui. Sei que. Sei que vale isso daqui. E aí, que mais que eu sei, então? Eu sei, então, que o meu. Eu vou olhar para a parte de cima. Eu sei que o Q6
é igual a C6, que multiplica. Agora eu consigo ΔV AD, né, entre A e D, que é igual a carga total. Então eu consegui o meu ΔV entre A e D. Eu tenho que olhar agora, se eu tenho essa equação, o que me interessa. O que me interessa é o ΔV entre A e D. Para calcular o ΔV entre A e D, eu tenho que utilizar a capacitância que está entre A e D. Capacitância equivalente entre A e D. Isso aqui é quem é? QC é que é carga total, dividido por C6. Então, então, isso aqui é capacitância equivalente dividido por C6, que multiplica ΔV a B, certo? Certo? Tá certo isso que eu fiz? Conferir se está certo isso que eu fiz. O ΔV a D é igual a isso. Então, meu Q3, que é quem eu quero, é C3, que multiplica o ΔV AD, capacitância equivalente dividido por C6, ΔV AD. E C6 eu já tinha, capacitância, as capacitâncias eu já tinha, e ΔV AD é dado, então é só calcular, se vocês calcularem, meu Q3, eu já calculei antes, mas vocês podem conferir, é 83,7 microcoulombs. Certo, gente? Vocês entenderam como faz para calcular esse cara? Esse cara Q3? E assim a gente vai fazendo até acabar. No caso aqui acabou, mas se fosse diferente, se fosse mais coisa, a gente ia fazendo até acabar. Daria para calcular também a capacitância em qualquer outro carinha aqui. Mas a gente não vai fazer isso porque tem mais coisa para fazer. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria com vocês também resolver um problema de dielétricos. Lembra o que é o meio dielétrico? O meio dielétrico é um meio que tem coisa dentro, e não é qualquer coisa. É uma coisa que se por ali... hoje está difícil. É uma coisa que se polariza. Na verdade, você tem aqui o quê? Você tem aqui como se fossem vários domíniozinhos, várias moléculas. Na verdade, são domínios no seu negócio, cada um para um lado. Se eu aplico um campo elétrico, essas coisas bagunçadas vão se polarizar. Ou seja, elas vão se alinhar ao campo elétrico. Se o campo elétrico está para cá, ele puxa a carga negativa. Se ele está para cá, as cargas negativas vão para lá e as cargas positivas vão para cá. Só que elas estão presas. Elas não estão, não é um condutor, elas estão presas. Então o que acontece é que elas vão se alinhar. Elas se alinhando, olha só, esse termo se cancela, os termos do meio se cancelam, mas com menos, né? Porque elas vão se alinhando todas muito perto. Mas aqui não se cancela. Então aqui sobram essas cargas negativas, cargas induzidas negativas e as cargas induzidas positivas. Então aqui eu tenho uma camadinha de cargas induzidas negativas e cargas induzidas positivas. Isso vai gerar no meu dielétrico essas cargas tá difícil, polarizadas, de modo que as de dentro se cancelam, fica só fora. E fora, então,
Isso aqui vai gerar um campo elétrico induzido. Induzido pelo campo elétrico de fora. Então, o campo elétrico total é o E0 mais o campo elétrico induzido, que tá um para cada lado, e então vai ser menor que E0. Então, eu vou escrever isso aqui como E0 sobre K, onde K é maior que 1. E aí, é constante de elétrica do material. E, portanto, se eu jogar na minha diferença de potencial, isso aqui me implica o ΔV, é o ΔV zero dividido por K. Certo? ΔV zero é 100 de elétrico, dividido por K. Então, professor, não entendi mais. Constante de elétrica, rigidez de elétrica. Sim. A constante de elétrica, ela é essa constante que aparece aqui, certo? É uma definição efetiva, é uma constante que aparece que quando você aplica um campo elétrico num dielétrico, ela quebra o seu. Ela não quebra, quer dizer, ela gera esse campo induzido e efetivamente o campo total, em termos do E0 sem de elétrico, fica E0 dividido pela constante, por uma constante maior que 1. Diminui o E0. E essa constante é uma constante que depende do material do qual o dielétrico é formado. Dielétrico é um pedaço de coisa. É um material dielétrico. Dielétrico quer dizer que se polariza no sentido do campo. No sentido oposto ao do campo, né? Ou seja, mais para um lado, as carguinhas internas vão para um lado e para o outro conforme o campo. Produz o campo induzido e essa constante é a constante dielétrica. Bem, a rigidez dielétrica é o contrário. A rigidez dielétrica, quer dizer, o dielétrico ele funciona como dielétrico até um certo ponto, porque não é um material ideal, né? Se eu aplicar um campo fraquinho, onde o fraquinho depende do material, vai acontecer isso daqui, né? Note que aqui vai ter uma força elétrica sobre essas carguinhas, né? Vai ter uma força elétrica ali, puxando uma para cada lado. Se o campo for muito forte, for mais forte do que... É como se eu quebrasse. Imagina que eu quebro uma coisa. Eu não quero quebrar nada meu. Mas a gente faz muitas coisas pela ciência da aula. Imagine que eu não vou quebrar, mas imagine que eu tenho uma caneta. Se eu ponho uma força muito forte, eu quebro a caneta, certo? Então aqui é a mesma coisa. Se eu ponho um campo elétrico muito forte entre as duas coisas, aqui, é como se eu quebrar, eu não vou quebrar a caneta, eu não vou quebrar um material, mas eu vou quebrar a rigidez dielétrica do material. É como se as carguinhas agora, é como se virasse um condutor. É como se eu conseguisse fazer um campo elétrico maior do que a força interpedaços, não é interatômica, mas é de modo que as carguinhas aqui ficam livres, né? Se o campo elétrico for muito forte. Se o campo elétrico for muito forte. Então, aqui, as carguinhas ficam livres. E aí a rigidez elétrica é o maior campo, quer dizer, é o campo elétrico maior para que isso não acontece, né? Para que isso não aconteça.
Então, um campo elétrico, existe um campo elétrico limite, acima do qual isso aqui vira um condutor e as carguinhas vão de um lado para o outro conforme quiserem. E aí não é legal, nesse caso particular dos capacitores, porque aí eu perco a capacidade de armazenamento de carga, né? Isso aqui vai se cancelar. Então, o capacitor ele tem um limite de carga que pode receber, né? Porque, em particular no caso do capacitor, um limite de carga que pode receber, porque se for maior do que esse limite, o campo elétrico dentro vai ser muito grande, de modo a quebrar a rigidez elétrica do material dentro, as carguinhas virarem condutor, dentro virar um condutor, as carguinhas seguirem o campo, né? Não vai ser mais domínios assim, mas o que é menos vai para um lado, o que é mais vai para o outro. A ideia é o mesmo processo de aplicar uma força em dois pedaços de coisa que estão grudados, e aí, de repente, a força é tão grande que você solta. É o mesmo processo, só que vendo do ponto de vista do campo elétrico e da força elétrica. Tudo bem? Não sei se eu consegui me explicar o processo físico do que significa rigidez elétrica e o que significa quebrar a rigidez elétrica no material. Beleza. Então a gente estava aqui. A gente tinha o campo efetivo, o campo total, onde eu tiro o campo induzido. Isso muda o ΔV, porque é o que entra na integral. Isso muda o CK, vai ser a capacitância do meu sistema, que vai ser a carga. A carga não muda. A carga é o que eu vejo de fora. A carga é a carga que está de fora. Então a carga não muda. A carga é o que aplica. O que muda é o ΔV. Então isso aqui é K Qzão sobre ΔV0, que é KC0. Então, onde C0, CK é a capacitância. Com dielétrico. E C0, a capacitância sem dielétrico. Tudo bem? Então, o dielétrico, ele é bom se eu quero armazenar carga. Ou ele é ruim? ΔV0 então, ΔV0, eu aplico ΔV0 no meu sistema. Então, quando eu aplico ΔV0 no meu sistema, o que acontece? Eu apliquei o ΔV0 no meu sistema, isso aqui é igual, quem é isso aqui? Vai ser a carga total dividida pelo CK, né? Peraí, eu estou me confundindo. Apliquei ΔV0 no meu sistema. Isso é carga total dividido pelo CK. Não, estou me confundindo. Então, eu aplico uma diferença de potencial no meu sistema, né? Então, se eu aplico uma diferença de potencial no meu sistema, o que acontece? Eu aumento a capacitância dele. Se eu aumento a capacitância dele, eu aplicando uma diferença de potencial, eu vou aumentar a quantidade de carga que eu consigo segurar
no meu sistema para uma mesma diferença de potencial. Então, o que acontece é que eu consigo, com um dielétrico, eu consigo armazenar mais carga no meu sistema. Mas vamos lá. O dielétrico faz isso, ele muda a capacidade, efetivamente ele aumenta a capacitância do sistema. Esses enunciados, gente, eles vão estar disponíveis no Moodle. Mas olha só. Um indicador de nível de combustível, olha o desenho. Imagina que eu tenho um tanque de combustível. E em vez de enfiar o palitinho para depois tirar e ver aonde está o combustível, eu não tenho palitinho, eu tenho que descobrir um outro jeito de avaliar o quanto que eu tenho de combustível no meu tanque. Então, um indicador de nível de combustível usa um capacitor, olha só como é importante, para determinar a altura atingida pelo combustível em um tanque. Eu tenho um tanque retangular aqui, de comprimento W, altura L e área e tamanho. Não está desenhado, mas tamanho, a altura D. Então, tem um tanque retangular para cima. É um cubo de lados diferentes, é um paralelepípedo. A constante de elétrica efetiva K efetivo varia de um valor K igual a 1, quando o tanque está vazio, até um valor K, a constante de elétrica do combustível, quando o tanque está cheio. Então, quero o K efetivo, tal que capacitância efetiva, a altura do meu sistema, o sistema que está com a alturinha H de combustível é o K efetivo, que é uma função do meu Hzinho, que multiplica o C0. C0 é sem combustível, vamos continuar além. Um circuito eletrônico apropriado pode determinar a constante de elétrica efetiva da camada de ar combinada à camada de combustível entre as placas do capacitor. Então, aqui o que acontece é que conforme eu vou aumentando o nível de combustível, esse negócio que eu estou chamando de capacitância efetiva do meu sistema está mudando. O K está mudando, o K efetivo. Placas retangulares, a altura do combustível e as placas EH, que eu vou variar, e deduza a expressão para K efetivo em função de H. Vocês entenderam o problema, gente? Eu tenho, então, que, se eu olhar de fora, isso aqui vai ser um capacitor. Se eu olhar de fora, isso aqui vai ser um capacitor. Com capacitância efetiva igual a K efetivo vezes o C0, onde C0 é a capacitância de um capacitor de placas paralelas, que é ε0A sobre D, igual a ε0 L vezes W dividido por D. Na ausência do dielétrico. É como se o meu combustível se... Não é como se, está dizendo que é. O combustível se comporta como um dielétrico e o ar se comporta como um vácuo. Mas o combustível se comporta como um dielétrico. Ele se comportando como um dielétrico é como se eu tivesse aqui dentro um negócio que eu não sei o que é, mas que faz
com que a capacitância efetiva do meu material, que é um capacitor, eu estou tratando o meu tanque de combustível agora como um capacitor, estou colocando placas, né, para medir a altura, vai ser tal que existe uma constante efetiva vezes o que acontece no vácuo. E conforme eu vario essa altura H, eu mudo essa constante efetiva. Não sei se ficou claro. Mas a capacitância efetiva, então, que eu tenho que calcular aqui em função de H, ela vai ser zero quando. E ela vai ser C0, que eu sei calcular quando não tem combustível. Se eu encher de combustível, né, vai ser K vezes C0, que é o que a gente viu aqui. Mas se o tanque estiver meio cheio, meio vazio, estiver cheio só até uma altura H, esse K não vai ser o K do dielétrico, ele vai ser uma constante efetiva dielétrica, só que o meu material de dentro está misturado. Parte é dielétrico, parte não é, parte é ar. Ar tem constante dielétrica igual a 1 para todos os efeitos. O ar não prende nada. E o objetivo, então, é calcular a capacitância desse sistema. Né? Eu quero calcular, não quero ser efetivo igual a K efetivo vezes C0, C0 é ε0 LW sobre D, A com combustível a uma altura H. Então, eu sei que o campo elétrico aponta para cá. Porque aqui é mais, e aqui é menos. Então, se o campo elétrico aponta para cá, eu consigo olhar que a carga total armazenada no capacitor, nas placas do capacitor, vai ser mais de um lado menos do outro, que a carga total é a carga na parte de ar, mais a carga na parte de combustível. É como se eu olhasse esse cara aqui como sendo uma placa por H, onde aqui eu vou ter a carga. Estou chamando a carga, não é a carga do ar, é a carga da parte, não é a carga do combustível, é a parte da placa, é a carga da parte da placa em contato com o combustível. E aqui, QR. Então, QR é carga da parte da placa. Não sei se eu devia ter escolhido esse exemplo. Em contato com o combustível. Com o ar, certo? E que combustível é a mesma coisa em contato com o combustível. Vocês concordam comigo que eu não estou fazendo nada aqui, na verdade. A única coisa que eu estou fazendo é escrevendo separadamente aqui a carga do ar, da parte em contato com o ar e da parte em contato com o combustível. Por quê?
Porque se eu fizer isso, eu consigo, como o campo elétrico está sempre nessa direção, eu consigo calcular separadamente a parte que está em contato com o ar e a parte que está em contato com o combustível. Nem eu pretendo fazer aqui. Eu tenho essa configuração. Então vamos lá, como é que a gente calcula a capacitância? Se a bateria fornece uma DDP delta V, então eu digo que a minha capacitância efetiva é a carga total dividido por delta V, que é a carga da parte do ar dividido por delta V, mais a carga da parte do combustível e por delta V, né? É a carga total dividido por delta V. A capacitância efetiva é isso. Eu só estou quebrando aqui a carga do ar. Então, isso aqui é a capacitância efetiva. A capacitância da parte do ar, mas a capacitância da parte de contato com o combustível. É como se tivesse em paralelo. Cada pedaço de placa, os pedaços de placa. Em paralelo. Paralelo. Certo? É como se eu abrir o pedaço de placa, se eu fizer isso daqui, é como se eu olhasse esse sistema aqui, como sendo, eles estão na mesma diferença de potencial, é como se fosse em paralelo. É como se eu tivesse, então, aqui o ar e aqui o combustível, um capacitor desse tamanho e outro capacitor com dielétrico do tamanho da parte azul. Tudo bem, gente? Vocês querem que volte na explicação do problema? Professor, Oi, se você puder voltar um pouquinho, eu agradeceria. vamos voltar. Vocês entenderam o sistema, né? Eu tenho um tanque de combustível, eu quero medir a altura de combustível dentro do meu tanque. Eu sei que o meu tanque tem uma altura L, uma comprimento W e uma distância D entre as placas. Então, aqui, o que vai acontecer é que é como se eu olhasse aqui o meu sistema, parte dele vai ser um capacitor com dielétrico, esquece a parte amarela. Eu teria um capacitor com dielétrico e em cima eu teria um capacitor no ar, com ar, sem dielétrico. Então, se tivesse tudo vazio, ia ser só o ar. Se tivesse tudo cheio, ia ser só o dielétrico. E aí, se é tudo vazio, eu sei que é um capacitor de placas paralelas. Que eu sei calcular. Se tivesse tudo cheio, seria K vezes isso. Onde K é a constante dielétrica do combustível. Né? Se fosse cheio, seria Kzão. Mas se tiver meio cheio e meio vazio, efetivamente a capacitância do sistema vai ser alguma coisa entre
quando está no vácuo e quando está com o dielétrico todo, o combustível todo. E a pergunta é: quem é a capacitância do sistema? Ou, em outras palavras, quem é essa constante efetiva quando está meio cheio e meio vazio? Beleza. Deu uma ajudada. Obrigado. Vocês entenderam, gente? Vocês estão meio quietos. Mas é isso que a gente quer calcular. E para calcular isso, eu sei quem é C0. E aí eu vou dividir. Eu sei que meu campo elétrico aponta daqui para cá. Eu olho para a minha placa, parte está em contato com o combustível, essa parte azul, e parte está em contato com o ar, que é a parte verde. A carga total é a soma das cargas, da carga que está em contato com o ar, da carga que está em contato com o combustível. E aí, se eu olhar para isso daqui, então, a capacitância efetiva é carga total sobre ΔV. Então, é a carga da parte em contato com o ar dividido por ΔV, mais a carga da parte em contato com o combustível dividido por ΔV. Efetivamente, é como se eu olhasse separadamente, né? Se tivesse um espacinho aqui entre eles e isso aqui, assim, é como se eu olhasse separadamente para a parte de em contato com o ar e para a parte em combustível. Então, é como se tivesse em paralelo, porque a diferença de potencial entre os terminais da bateria é a mesma. É como se tivesse em paralelo. E é o que sai da conta, né? Sai da conta exatamente isso. Sai da conta que a capacitância efetiva é a capacitância da parte em contato com o ar, mais a capacitância da parte em contato com o combustível. Então, a capacitância efetiva é ε0, área em contato com o ar sobre D, mais K grande é a constante dielétrica do combustível. Então, zero da área em contato com o combustível sobre D. Certo? O K grande é a constante dielétrica do combustível. Então, o K grande, ele aparece aqui quando eu vou calcular a capacitância da parte em contato com o combustível. Certo? Vamos lá. Eu tenho o desenho que eu queria copiar também. Então, o meu C efetivo é ε0. A área em contato com o ar aqui é L menos H, W dividido por D, mais a parte ε0 vezes a área em contato com o combustível é H, W dividido por D, que é a parte de contato com o combustível, mas aqui está multiplicado pela constante dielétrica do combustível, que é como se aqui fosse um capacitor único, cheio de combustível, que é o dielétrico. Então, isso aqui, eu consigo colocar coisas em evidência, que é ε0, W sobre D, que vai ser L menos H mais K vezes H. Então, eu consigo colocar em evidência ε0 LW sobre D, que é o meu C0, que é a constante, que é a capacitância no vácuo, se não tivesse nada, é 1 menos H que multiplica K menos 1 sobre L.
Vocês me acompanharam, gente? Então, foi muito rápido. Professor, Oi, peraí, só um minutinho. tranquilo. Oi. Eu só consegui separar porque tá no meio a meio, né? Então toda vez que tiver meio a meio eu conseguiria separar, tipo, entre um dielétrico e um vácuo. Meio a meio assim, você disse? Isso. Sim. Meio a meio assim, você também consegue separar. Só Eita, que aí vai estar em série. beleza. Exercício. Mas é. Sim. Você consegue separar. Por causa disso, você consegue separar. Porque você tem. Vou fazer assim. Porque se fosse um formato estranho, você também conseguiria, mas estando separado assim, uma área inteira tem que estar com um certo dielétrico, que no caso aqui é o ar, outra área com outro dielétrico, né? Ou só com ar e só com combustível. E aí esse cara aqui, eu posso escrever como prometido, né, como sendo um K efetivo, que depende do meu H. Isso aqui é K efetivo vezes C0, onde C0 é o ε0A sobre D. Então, esse cara aqui, esse cara, ele é o meu K efetivo. Note que se H é igual a zero, K vale 1. Se H é igual a 1, o K efetivo vale o Kzão, vale o K inicial, o K do dielétrico. Que quer dizer que se não tem nada, o K efetivo é o K do ar, que é 1. E se está cheio, o K efetivo é o Kzão, que é o K do combustível. Tudo bem, gente? Sentindo que não está tudo bem. Vou. Vamos supor que está tudo bem. Por que eu digo isso? Porque aí a gente resolve mais exercício. Olha só esse aqui. Agora eu vou desenhar esse. É muita coisa relacionada para digerir. É muita coisa relacionada para digerir. É verdade, eu concordo. Eu concordo com essa afirmação. Enfim, é o que eu posso dizer. Eu concordo com essa afirmação. Mas vamos lá. Vamos ver se ajuda aqui. Na ponte de capacitâncias da figura, o eletrômetro eu não sei o que é, mas aí se eu leio o enunciado, eu vejo o que ele faz. Ele detecta a diferença de potencial entre os dois pontos entre os quais está ligado. Então, ele está ligado aqui e aqui. Ponte de capacitâncias é o nome desse negócio. Então, ele está dando nome para as coisas. E eletrômetro E é um negócio que você liga em dois lugares e ele mede a diferença de potencial. É tipo o que se chama de voltímetro por aí. Né? Não sei por que ele chamou de eletrômetro. Mostre que quando a leitura de E é zero, vale essa relação. C1 sobre C2 é igual a C3 sobre C4. Que pode ser usada para determinar uma das capacitâncias se eu conheço as outras. Tá bom? Esse é o exercício. Então eu quero mostrar que C1 sobre C2 é igual a C3 sobre C4, se E é igual a zero.
Então, eu vou chamar isso aqui, então, de V mais, isso aqui de V menos, isso aqui de V, que é igual a V. Dos dois lados vai ter VE. Então, porque se a leitura é zero, quer dizer que a diferença de potencial entre esse ponto da esquerda e esse ponto da direita é zero. Então, eles têm o mesmo potencial. Então, se eu olhar aqui, ó, vamos olhar aqui. Esse cara aqui. VE menos V menos, né? Ele é Q1 sobre C1, que é igual a. Aqui também, se eu olhar para cá, é Q2 sobre C2. Certo? Isso aqui me implica. Eu vou desenhar no outro negócio. Eu vou fazer assim. E aqui a figurinha para isso. Aqui eu estou chamando de V mais. Eu estou chamando de V menos. Estou chamando de V. Então, V menos V menos é Q1 sobre C1, que é quando eu faço aqui. E é Q2 sobre C2, que é quando eu olho para cá. E Q1 sobre e Q2 são coisas que eu não sei, que eu quero calcular. Mas eu tenho agora aqui, ó, que bonitinho, C1 sobre C2 é igual a Q1 sobre Q2. Q1 sobre Q2. E aí, ou seja, eu tenho a parte primeira que eu quero, C1 sobre C2. E se eu olhar agora para V mais menos VE, de um lado isso aqui é C3, é Q3 sobre C3, e de outro lado isso aqui, cadê? É Q4 sobre C4. Então eu também tenho C3 sobre C4. Que é quem que é? É Q3 sobre Q4. Então, em vez de eu calcular as capacitâncias, a razão entre as capacitâncias, eu posso olhar para a razão entre as cargas. Por quê? Porque pode ser que seja mais fácil. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a bateria, vamos redesenhar. Que é C3. Aqui é C1. Aqui é C4. E aqui C2. E aqui eu tenho um negócio que liga isso aqui, chamando de eletrômetro, que mede diferença de potencial zero. Eu tenho uma diferença de potencial conhecida, menos mais. E aí, então, eu tenho esse desenho. Certo? Vocês concordam comigo que esse desenho é igual a esse desenho aqui? Eu só estiquei o fio, puxei o fio, liguei fio, só que não mexi eu liguei onde pode, né? Eu só estiquei o fio, eu não fiz isso daqui. Isso não pode. Isso me dá um sistema. Isso aqui me dá um sistema diferente. Eu só puxei o fiozinho aqui de cima. Então, se eu olhar para esse desenho,
Se eu olhar para esse desenho que está aqui, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar que são duas. Eu posso olhar para associações em série. Eu tenho essa associação em série aqui, que vai ter esse cara aqui, C3, C1 ligado aqui, e o outro que vai ter C4, vai ter C2, tá ligado aqui. O que eu sei? Eu sei que as cargas, é, eu sei que a carga aqui é igual. Deixa eu desenhar assim. Eu vou puxar esse aqui para cá. Lembra, na associação em série, eu sei que o Q3 é igual a Q1, né? E aqui o Q4 é igual a Q2. Então cadê o meu carinha aqui? C1 sobre C2 é Q1 sobre Q2. Eu tenho a outra relação, que C3 sobre C4 é Q3 sobre Q4. Então, por que é bom olhar para a carga? É bom olhar para a carga porque quando eu tenho associação em série, a carga em todos os capacitores em série é igual. Então, se eu consigo. Então, que eu tiro daqui? Da parte azul, eu tiro que Q1 sobre Q2 é Q3 sobre Q4, certo? Porque sim, porque Q1 é igual a Q3 e Q2 é igual a Q4. Né? Então daqui eu tiro finalmente que C1 sobre C2 igual a C3 sobre C4. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu tinha preparado mais dois exercícios, mas eu não sei se dá tempo. Eu acho que não, porque vai ter 8 minutos só até as 10 horas e aí, enfim, e aí vocês têm aula, né? Então, eu posso deixar os exercícios aqui na lousa, vocês fazem e aí vocês me escrevem, caso tenham dúvidas. Tudo bem? Fica muita coisa também para absorver numa aula só. Tudo bem, gente? Eu preciso de uma resposta de vocês. Vocês não estão me falando. Então, tá bom. Então é isso, gente. Então é isso por hoje. E é.